de Deus. Meus amados, quando nós refletimos em tudo que o Senhor realiza num culto, e nós aplicamos isso usando a nossa fé, nós podemos contemplar o mover, o agir de Deus, para que não somente sejamos espectadores, mas que possamos vivenciar a profundeza do que o Senhor tem para conosco, porque de fato nós nos movemos num culto, nós estamos aqui reunidos entre irmãos, mas diante daquilo que olhamos com os nossos olhos, não compreendemos aquilo que está diante da ordem espiritual, porque nesse lugar, entenda que o Espírito Santo está dentro dos nossos corações. Há uma batalha que se torna estar real ao nosso redor, tirando e buscando tirar a nossa atenção, nos desfocar, para que simplesmente venhamos a não receber. Mas eu quero te desafiar a você ficar alguns minutos comigo nesse momento na palavra, porque o Senhor te trouxe na sua presença. Com belos louvores nós ouvimos e cantamos agora. Quão profundo é o nosso Deus, que de fato o inspirar das canções possam despertar em nossa vida aquilo que fomos chamados, filhos de Deus. Nós temos uma identidade. Se eu te perguntar nessa noite, você se considera um filho de Deus? Uma filha de Deus? Às vezes, no culto nós simplesmente podemos estar cansados. E muitas vezes podemos só enxergar o pastor, alguém cantar, alguém trazer uma palavra. Mas o real motivo de estarmos aqui é a presença dEle. Ele está aqui. Nós estamos adorando a um Deus vivo. Não é um Deus morto, mas é um Deus vivo. E Ele recebe o nosso culto. Olhe bem para mim aqui. Deus, Ele está na expectativa de receber algo da tua vida. Por isso nós precisamos estar comprometidos, não tão preocupados com aquilo que acontece ao nosso redor, mas preocupados simplesmente em estar na presença de Deus. E a única maneira de estarmos na presença de Deus é nós colocarmos a nossa fé em ação. Nós precisamos ter fé, porque a Bíblia diz que é impossível agradarmos a Deus sem termos fé. Você tem fé nessa noite? Você tem fé que Deus tem uma palavra ao teu coração? Você tem fé que Deus pode mudar algo dentro de você? Você tem fé que Deus pode fazer algo acontecer que você ainda não conhece? Isso é fé. O firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. As expectativas, o mover de Deus, o cuidado do Senhor em todos os sentidos, e diante da presença de Deus, possamos nos mover em graça, em misericórdia, em amor, e que possamos alcançar o cuidado de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Nós temos alguém caído aqui dentro, e os irmãos estão atendendo. Eu queria que você fechasse os teus olhos e começasse a orar. Comece a orar. Comece a orar. Há batalhas acontecendo. Há batalhas acontecendo. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Fale com o Senhor. Querido Deus e Pai, no Teu altar nós estamos, e na Tua presença nós nos achegamos, Senhor. Nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder,
nós suplicamos por graça e por misericórdia. Ó Senhor, alcança o teu cuidado nesse momento, a tua presença, Senhor Jesus, diante do teu altar. Nós suplicamos, Senhor, por vitória, e na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos agora, Senhor, por tua graça, e Senhor, por tua vitória agora, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, Senhor, nós repreendemos todo levante de Satanás, e nós suplicamos por graça, em nome de Jesus. Nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Fique em espírito de oração. O Senhor está aqui. Deus me desafiou a pregar sobre fé nessa noite. E nós precisamos despertar fé. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos confiar. Se nessa noite aqui eu perguntar ao teu coração, diante de tudo aquilo que você já leu na Bíblia, quantos personagens bíblicos você poderia citar ao teu coração, que são exemplos de fé para você? Porque a verdade é que em toda a caminhada que a Bíblia vai nos trazendo, ela revela homens e mulheres que ousaram viver através da fé, que compreenderam o mistério daquilo que é servir a um Deus que é invisível, a um Deus que não se contempla com os olhos humanos, mas que é revelado através da fé. Porque de fato na nossa vida, mesmo na nossa consciência, no nosso dia a dia, em tudo que nós nos movemos e contemplamos com os nossos olhos, nós sabemos que de fato, se nós não acreditarmos no sobrenatural, nós não conseguimos entender como a vida se sustenta, como o nosso coração não para de bater, como a existência da vida acontece, porque de fato nós olhamos para nós e olhamos uns para os outros, e muitas vezes há a sensação que olhamos como se fôssemos olhar para uma máquina, para um automóvel, para um robô que funciona com combustível, que funciona com eletricidade, mas não, nós somos um ser vivente, feito por Deus, feito para Deus, para adorá-lo, para exaltá-lo, para nos comunicarmos com Ele, para vivermos um relacionamento, para estarmos extremamente condicionados numa vivência com Deus. Mas o que acontece com a nossa vida se não despertarmos a nossa fé? Eu te faço a seguinte pergunta nessa noite: você se considera um homem, uma mulher de fé? A condição da fé não está relacionada naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que o Espírito faz através das nossas vidas. Há um poder de Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está ao teu lado. Creio que você já analisou o teu coração. Essa pessoa que você olha nesse momento, você considera ela uma pessoa de fé? O que você acha? Deus é um Deus que confirma a palavra. Quando a Liriane trouxe essa palavra sobre testemunha,
O Senhor confirmou aquilo que estava falando ao meu coração. Porque nós estamos vivendo uma geração onde muitas pessoas não entenderam ainda o que é fé. Para muitas pessoas, a fé seria aquilo que eu posso fazer e demonstrar a outras pessoas. Ser alguém que se destaca, alguém que torna a fazer mais do que o outro, ou ser mais espiritual que alguém. Mas a fé, na sua profundeza, é aquilo que nos aproxima para perto de Deus. E a verdade é que quando nós nos comunicamos nesse mundo, nessa vida com pessoas, pessoas vão olhar para nós e elas vão realizar uma leitura da nossa vida. E quando principalmente nós nos intitulamos como cristãos, como povo de Deus, as pessoas leem nossa vida. Será que realmente conseguem contemplar um homem ou uma mulher de fé? Ou simplesmente alguém que só se tornou um religioso, alguém que pratica algo que muitas vezes parece ser bom, mas na sua essência, no seu coração, perdeu a graça de viver uma coisa intensa com Deus, de ser realmente movido naquilo que é o sobrenatural de Deus, de ter relacionamento com Deus todos os dias, e saber que um Deus que criou céus e terra, torna ao atender os seus ouvidos para atender uma oração que fazemos. Você acredita que Deus te ouve? Como igreja de Cristo, meus amados irmãos, olhem bem para aqui. Olhem. Eu busco chamar a tua atenção, porque eu sei que o inimigo quer distrair a tua mente, a tua vida, o teu coração. Mas, meus amados, quando falamos de fé, nós acreditamos que Deus cura, que Deus faz milagres. E quantos milagres nós já vivenciamos aqui dentro da igreja, quantos milagres Deus já fez, quantas pessoas que até contemplamos realmente que vieram ao culto e foram curadas de câncer. Mas já houve situações que pessoas foram curadas, mas não permaneceram na igreja, voltaram para o mundo, receberam a cura, o milagre, mas depois se perderam. Por isso a fé não está condicionada naquilo que o ser humano busca dentro de uma igreja: uma bênção, uma vitória, uma prosperidade, uma cura. Tudo isso é consequência. A fé, ela realmente é aquilo que deve nos trazer a essência da nossa vida. Ou seja, cada cristão que crê em Cristo Jesus, ele precisa ser visto nesse mundo como um homem e uma mulher de fé. Que sabe abraçar, cuidar e demonstrar o amor de Deus. E para isso, nessa noite, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos navegar na fé. Romanos 10, 17. Coloque na projeção. Se você tiver a tua Bíblia, abra ela. E nós vamos mergulhar em alguns textos para que possamos entender que nós somos despertados a ter fé. Romanos 10, 17 diz: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando falamos da palavra, falamos de Cristo, falamos da Bíblia. A nossa vida, ela está desafiada, diga comigo, desafiada, a despertar fé. Quanto mais na nossa caminhada nós despertarmos fé em nossos corações, mais nós alcançamos a presença, mais nós alcançamos a graça de Deus.
E com maior facilidade nós vencemos obstáculos daquilo que tange na nossa vida como algo natural, que torna a combater contra nós. Por isso, eu preciso me deter e pensar e entender que quando aqui nós vemos a palavra sendo pregada, Paulo começa a despertar através desse texto a necessidade da pregação da salvação, a pregação do Evangelho, para mostrar realmente ao mundo que Cristo veio para salvar o seu povo. Mas a maior dificuldade, eu queria que você entendesse isso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Mas a maior dificuldade que temos, olhem todos aqui, é ouvirmos a palavra. É tão necessário nós termos esse entendimento, porque realmente ouvir a palavra não é ouvir somente alguns sons, mas é de fato receber, compreender e nosso coração responder realmente aquilo que a palavra está trazendo às nossas vidas. Porque a palavra, ela faz nos entender Deus. E quando nós entendemos Deus, nós entendemos quem nós somos, nós nos entendemos. Há tantas pessoas que indagam a sua vida, que indagam a sua história, que questionam tantas coisas na sua caminhada, e muitas vezes não conhecem aquilo que estão vivendo, porque ainda não se dispuseram a viver e compreender a sua vida através da fé. Porque a fé faz nos entender quem é Deus, e Deus faz nos entender quem nós somos. E quando nós entendemos quem nós somos, nós começamos a aprender a viver uma vida que não está mais relacionada àquilo que é terreno, àquilo que é passageiro, mas àquilo que é eterno, aquilo que nos motiva a levantar todos os dias e entendermos que somos representantes do céu. Mas como eu posso ouvir a palavra? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Todos os domingos, uma mensagem é pregada. Mas quantos domingos, ou quantos cultos na semana, ou quantas pregações que você já assistiu na internet, de fato conseguem trabalhar fé na tua vida, a ponto de trazer em tua vida aquilo que a palavra ensina? Eu preciso entender que Mateus 13:9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele fala no capítulo 13 de Mateus 9, quem tem ouvidos, ouça. Parece uma referência sem sentido, porque se eu perguntar aqui nesse momento, quantos têm ouvidos, levanta a mão. Graças a Deus todos têm dois, e uma boca só. Mas perguntar agora, quem tem ouvidos, ouça, tem um significado profundo, porque nem todos que escutam, de fato estão ouvindo. Eu posso ficar aqui alguns minutos pregando, e você pode estar escutando a minha voz, mas não estar escutando o que eu estou falando. A essência da fé, justamente, ela é produzida em ouvir a palavra. Por isso, nessa noite, eu tenho que falar algo. Seria muito mais simples se nós tivéssemos aqui um culto de revelação, um culto onde haveria profecia, onde havia alguém revelando o teu futuro, porque isso, ao olhar humano, chamaria atenção. Mas Deus, Ele usa a profecia, a revelação sim, para trazer um gancho, para trazer uma orientação, mas não pode ser uma condição de vida.
O que precisa guiar a minha vida é a minha fé com Deus. Eu não posso terciarizar aquilo que Deus está me dando. Ninguém pode fazer por mim o que eu preciso fazer. Há tantos cristãos hoje que muitas vezes com tanta facilidade estão andando rumo ao inferno, sem perceber, porque simplesmente querem que todos orem por ele, que todos façam algo por ele, que querem uma revelação de um profeta. Irmãos, tudo isso não é errado. Nós cremos em profecia, e quantas vezes Deus usou a minha vida já no dom de profecia, quantas coisas Deus já revelou, trouxe. Mas o que eu quero fazer é você entender que você e eu precisamos ter fé. A nossa fé precisa ser despertada. Eu preciso acreditar. Hebreus 13:15 vai nos dizer: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15 fala isso. Irmãos, Deus está falando isso à igreja. Há tanto cristão que às vezes esfria, porque o seu coração está endurecendo com coisas materiais, humanas, religiosas. Mas Jesus disse: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. A fé, deixa o versículo na projeção. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Nós só podemos ter fé quando nós quebrantamos o nosso coração. Eu te pergunto nessa noite: como está o teu coração? É tão fácil o nosso coração virar uma pedra. É tão fácil você viver uma vida dentro da tua casa com dureza de coração. É tão fácil me fechar em mágoas, em ressentimentos. Mas, meus amados irmãos, justamente a Bíblia vai ensinar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. E se eu ouço a palavra, a Bíblia diz: quando ouvirdes a voz de Deus. Qual que é a voz de Deus? É a Bíblia Sagrada. Todas as vezes que um versículo é pregado, eu preciso não abrir só os meus ouvidos, mas eu preciso abrir o meu coração e começar a receber e dizer: fala comigo, Deus. Será que ainda tenho esse desejo de ouvir? O Espírito Santo, Ele ilumina o nosso entendimento. João 16:13 diz: o Espírito guia toda a verdade. Sem Ele a palavra pode ser apenas informação, mas com Ele vira revelação. Irmãos, irmãs, nós vivemos um momento, e hoje à tarde tivemos uma reunião, eu até falava isso com as professoras da escola dominical. Nós vivemos um momento da história que nunca nós tínhamos antes uma disponibilidade de informações como hoje. Uma criança, ela já é bombardeada de informações de tudo que é lado e jeito, adolescentes, jovens. Mas muitos cristãos hoje, às vezes estão ouvindo a palavra de Deus, e a ouvem como simplesmente estariam recebendo uma informação, como se estivessem alcançando uma história, ou simplesmente colocando na sua vida: isso da palavra eu quero, mas isso que a palavra está dizendo não me serve. Isso é bom para mim, mas isso eu não quero fazer.
A Bíblia não pode ser uma informação. Ela não está condicionada, justamente por isso Jesus morreu naquela cruz. Para cumprir a lei e alcançar sobre nós graça, para não sermos direcionados ao inferno, mas alcançarmos salvação por perdão dos nossos pecados. Mas isso somente pode acontecer se no meu coração eu tiver o entendimento que quando eu ouço a palavra, e ouvir significa ler, ouvir uma pregação, ouvir um louvor dentro da tua casa, ou no rádio, no carro, onde você estiver, você precisa compreender que se você deixar, se você não endurecer o teu coração, você de fato vai deixar de receber só uma informação, mas com o Espírito Santo você começa a receber uma revelação. E quando você recebe uma revelação, a tua vida é mudada. As tuas posições, as tuas decisões, elas são impactadas. E há um comprometimento diante de Deus. Como estamos recebendo a palavra? Informação ou revelação? O que a palavra está fazendo em nossas vidas? Simplesmente algo, hoje o pastor pregou legal, hoje ouvimos louvores legais, ou a palavra, ela consegue trabalhar em nosso coração, que acordamos na segunda-feira e nós meditamos na palavra, e ela consegue trabalhar no nosso coração, consegue trabalhar no nosso caráter, consegue trabalhar na nossa vida, e começa a despertar fé, ou seja, nos aproxima para perto. Porque todas as vezes que a palavra implica em nossas vidas somente como uma informação, como se fosse algo que nós estudamos, nós não recebemos a revelação do Espírito Santo e nós tornamos a regredir, retroceder. Salmos 1, verso 2, tão conhecido. O salmista diz: medita na lei do Senhor dia e noite, e serás como a árvore plantada junto a ribeiros de água. As folhas não murcham, o seu fruto dá na temporada certa, na estação certa. E finaliza: e tudo que fizer prosperará. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas quando foi a última vez na tua vida que você meditou num texto da palavra um dia todo? Ah, pastor, mas eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho tanta correria, tantas coisas. Ei, irmão, se eu quero meditar às vezes num versículo e ficar pensando nele o dia todo, eu tenho oportunidade mesmo trabalhando, porque o Espírito Santo vai trazendo revelação. A palavra não pode ser só uma informação, repito. O salmista já dizia, é de dia e de noite. Dia e noite, meditando, ruminando ela dentro de nós. E nós precisamos entender isso, irmãos, que a fé ela vai acrescentando na nossa vida, na nossa existência, ela vai despertando dentro de nós e rompendo com a incredulidade, com a frieza, vai despertar em nosso coração uma chama do Espírito Santo. Quando foi a última vez que a palavra se revelou ao teu coração? Deus sempre fala através da sua palavra. Irmãos, um dia eu estava diante de uma grande batalha e tantas situações que estavam acontecendo, e só Deus sabe como estava o meu coração. E Deus me levou para uma palavra e disse:
O bom pastor, ele entrega a sua vida pelas ovelhas. E aquela palavra mexeu tanto comigo. Mesmo tantos anos já sendo pastor, e tantas vezes lido ela, estudado, parecia que eu mergulhei num mar, e comecei a desvendar tantos mistérios que ainda não conhecia, e comecei a compreender quão grande é o amor de Deus, e o que nós devemos nos tornar. Jesus quantas vezes disse que nós devemos amar o nosso próximo, que o amor deve ser condicional, como Ele foi, amou a ponto de morrer. Se você olhar hoje, irmãos, isso é fé. Hoje tem muito marido que não seria capaz de morrer pela esposa, e tem muita esposa que não seria capaz de morrer pelo marido. O que dizer de outro irmão, de outra pessoa? Só que nós professamos que temos fé. Nós ouvimos, mas endurecemos o coração. Porque se nós ouvimos e deixamos a palavra revelada pelo Espírito Santo entrar nas nossas vidas, nós não nos movemos mais no natural, nós nos movemos no espiritual, e em nós a essência é transformada, porque nós vivemos algo que o Espírito Santo começa a revelar, trabalhar, transformar e trazer fruto dentro de nós. Isso é fé. Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra. Quem pratica entende mais profundamente. Amém? Amém? Nós só vamos entender praticando. Sabe aquela história, nós só vamos fazer fazendo? Eu sou de uma geração, e muitos aqui ainda são, de uma geração que quando surgiu o computador, se fazia curso para aprender a mexer num computador, para ligar e desligar. Eu me lembro que a primeira aula que eu fiz foi aprender a ligar um computador e desligar. E eu me lembro ainda que havia alguém na minha turma, o professor disse, agora todos desliguem o computador, e puxou o fio da tomada e acabou. Mas hoje, a geração nova já nasce mexendo no telefone. Hoje a minha filha Sofia, acho que já sabe mexer mais do que eu, com 11 anos. Mas o que eu quero vos falar e fazer entender, que nós precisamos aprender a praticar mais, a viver a palavra todos os dias. Nós voltamos essa semana da conferência de casais lá em Gramado, fomos com 22 casais aqui de 13 de maio, foi uma bênção. E ficou o desafio no meu coração, eu disse esses dias para minha esposa, se os casais praticarem 30% do que ouviram, os casamentos já serão muito diferentes. Mas nós vivemos uma geração que ouve informação, mas não deixa o Espírito trazer a revelação. Porque quando o Espírito revela, nós aprendemos a nos mover através da fé, e a fé faz nascer em nós a palavra revelada. E a palavra revelada não vem de emoção, não vem de esforço humano, mas vem pelo ouvir, porque ela é recebida de Deus. A fé cresce pela exposição contínua da palavra. Quanto mais você se expõe à verdade, mais sua fé é alimentada. A fé é ativada quando a palavra é crida. Hebreus 4:2 diz, a palavra não aproveitou alguns, porque não foi acompanhada da fé. Você está entendendo? A fé vem quando a palavra se torna pessoal. Há tantos que hoje falam, ei, Deus faz, Deus pode fazer.
mas nunca falam: Deus faz comigo. O desafio da fé é eu entender que Deus faz comigo. Que de fato a fé se torna algo pessoal e me desperta a produzir fé para a salvação, a direcionar a minha vida. Salmo 119, 105 diz, um versículo tão conhecido: lâmpada para os meus pés. Isso é uma verdade no nosso dia a dia. Quantas situações nós não passamos essa semana, mas não tem o que fazer, passou. Mas amanhã inicia um novo dia, se Deus nos permitir estar vivos. Que de fato a palavra possa ser lâmpada para os meus pés. Cada passo que eu der possa ser baseado não nas minhas convicções, mas na palavra de Deus. Você está entendendo? Quantos estão entendendo a palavra? Já estamos chegando ao final. Efésios 6,17 diz que realmente a palavra nos capacita a vencer lutas, porque a palavra é a espada, e nós temos lutas. Quem aqui não tem luta? Só para eu ver, porque eu vou terceirizar umas minhas, para você lutar comigo essa semana. Se alguém não tem problema aqui, está tudo ok, você depois me chama lá no final, que eu vou te entregar uns 30, assim, só para tu levar essa semana e me ajudar a resolver. A fé me dá força, porque ela é a espada a vencer as lutas. A fé muda meu caráter, molda meus pensamentos, minha atitude, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando nos alimentamos diariamente da palavra, não existe fé forte sem constância. Nós precisamos buscá-la todos os dias. Nós precisamos declarar, como Provérbios 18, 22 diz: vida e morte estão na língua. A fé se fortalece quando você fala o que Deus diz. Quantas palavras não saem da tua boca que não são bênção, mas são maldição? Irmãos, é tão interessante. Se você conviver com alguém, olha o segredo que a Bíblia diz, que a boca fala que o coração está. Alguém pode maquiar, esconder por um tempo, mas se você conviver, daqui a pouco você vai ver o que está dentro do coração daquela pessoa, porque a boca vai jogar fora. Eu preciso entender que Tiago 2,17 diz que fé sem obras é morta. A fé cresce quando você se move. 2 Coríntios 5,7, andamos por fé e não por vista. Será que estamos andando? Que expectativas você tem para essa semana? A fé nos ensina a não vivermos pelo que vemos, porque a fé, ela de fato faz nos mostrar o sobrenatural de Deus. Te coloca em pé. Eu quero finalizar essa mensagem. Eu queria que você prestasse atenção. A fé não é algo místico. Muitas pessoas usam amuletos,
Muitas pessoas têm a Bíblia aberta dentro de casa, não que isso seja errado. Não. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. A Bíblia não é algo místico, mas também não é algo automático. Há tantas pessoas hoje que não têm fé, porque acham que vai ser automático. Eu aceitei Jesus e está tudo ok, mas não é. A nossa fonte clara de fé é a palavra de Deus. Por isso, crente que não vai no culto, crente que não lê a Bíblia, crente que não ouve louvores, crente que não se dedica a ouvir e ouvir a palavra de Deus, ele nunca terá fé. Toda a bênção, tudo aquilo que ele buscar, ele sempre vai buscar terciarizar na sua vida, ele sempre vai buscar que alguém faça por ele. Mas ei, quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, ou seja, a separação do lugar santo e santíssimo não existe mais, oportunizando a todo aquele que acredita chegar diretamente ao trono de Deus, e aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Mas eu preciso ouvir corretamente, eu preciso crer, eu preciso praticar. Feche os teus olhos. Como está a tua fé? Como você se vê nessa noite?